Você faria uma aposta contra uma teoria que 40 mil chineses estão empenhados em comprovar? É no mínimo arriscado, não é mesmo? E olha que a China é apenas um entre 37 países que estão atualmente desenvolvendo projetos para mudar o clima. É isso mesmo, para fazer chover, mudar as chuvas de lugar e até mesmo interferir no curso dos furacões. Um único furacão carrega energia equivalente a 500 mil bombas atômicas. Os Estados Unidos foram pioneiros na tentativa de interferir no clima e chegaram a utilizar essa técnica como arma de guerra no Vietnã. Hoje esses programas foram suspensos. Mas o que será que o governo americano anda tramando com uma poderosa rede de antenas instaladas no Alasca? Esse projeto já despertou protestos na Rússia e União Europeia, que temem o aparecimento de novas armas com poder destrutivo ainda desconhecido. A matéria de capa está começando, fique com a gente. Chuvas e inundações na Europa e Ásia, seca prolongada nos Estados Unidos e no Brasil, tempestade de neve no deserto. Neve no deserto? É isso mesmo. O clima anda cada vez mais estranho. Não é à toa que muita gente vem tentando interferir nas condições meteorológicas. Fazer chover é só um dos objetivos. Há quem pense em mexer com a energia dos furacões. Um único furacão pode concentrar energia equivalente a 500 mil bombas atômicas, como aquelas que os Estados Unidos lançaram sobre Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra. Há muito tempo, os cientistas vêm tentando domar a força dos furacões. Teoricamente, isso seria possível ao bombardear as nuvens antes que o furacão alcance a potência máxima. A energia seria dispersada e a tormenta poderia até mudar de curso. Na verdade, os Estados Unidos já fizeram várias experiências nesse sentido. A partir de 1962 e durante várias décadas, esquadrilhas de até 10 aviões da Força Aérea Americana mergulharam no olho dos furacões. Ao mesmo tempo em que registravam dados sobre a força dos ventos, direção e temperatura, os tripulantes bombardeavam as nuvens com iodeto de prata, a fim de provocar a precipitação. O projeto foi suspenso em 1983, em meio a uma série de controvérsias, até de origem política. Pelo menos 150 projetos são desenvolvidos atualmente em 37 países com o objetivo de provocar alterações no clima. Índia, Tailândia, México e Emirados Árabes Unidos são alguns deles. Mas o maior esforço é observado na China, onde um exército de 40 mil pessoas trabalha com esse objetivo. Um contingente das forças militares chinesas, que são as maiores do mundo, foi destacado para enfrentar um inimigo não armado, o clima. As fábricas de foguetes para chuva artificial se multiplicam pelo país e funcionam 12 horas por dia para atender a demanda. Esse gerente revela que teve de aumentar a carga horária de seus operários e as linhas de montagem não param de produzir para atender às metas do governo. Nas fábricas, os foguetes contendo produtos químicos, principalmente iodeto de prata, vão direto para os veículos equipados com lançadores para bombardear as nuvens. Este ano, a seca na China atinge novos recordes e a aposta dos técnicos é de que as chuvas artificiais podem ajudar a amenizar o problema. O governo chinês está decidido a reduzir de 3% para 1% as perdas no PIB, o Produto Interno Bruto, causadas pelos fenômenos climáticos, tanto a seca quanto as inundações. Provocar chuva a fim de irrigar os campos e combater a seca é o primeiro objetivo. Os chineses também apostam no aperfeiçoamento dessa tecnologia, de maneira que seja possível controlar o regime de chuvas a ponto de concentrar as precipitações em determinadas áreas e na melhor época para os agricultores. No futuro, esperam alcançar uma meta que os Estados Unidos já tentaram e aparentemente não conseguiram, que é o desvio do curso dos furacões.
Daí o fato de que 40 mil técnicos, pesquisadores e especialistas em clima foram mobilizados para esta tarefa na China. Esse exército de funcionários conta com 7 mil baterias antiaéreas e 5 mil lançadores de foguetes adaptados para bombardear nuvens. Aqui no Brasil, as tentativas de pulverizar nuvens para provocar chuvas começaram há muito tempo. E tem um brasileiro que garante, ele faz chover. O nome dele é Takeshi Imai. Há uma década ele inventou um método para semear nuvens. Hoje, aos 82 anos, responde convicto. Nós estamos fazendo, né, isso já em várias regiões do Brasil, né? E é possível, sem dúvida. Hoje a filha administra a empresa que faz chover usando apenas água potável. Ela explica a técnica que o pai inventou. Na verdade, a gente semeia uma nuvem com água potável, que são gotículas de água de tamanho controlado, maiores que o campo populacional de gotículas que existem nessa nuvem. Então, por um processo de colisão e coalescência, essa gotícula vai colidindo e coalescendo, vai crescendo, pega a corrente ascendente de ar quente e vai crescendo, mas quando ela fica grande, pela gravidade, ela começa a cair. O nosso avião, ele sai carregando 300 litros de água potável, mas o que a gente faz é induzir uma nuvem que já é um campo populacional gigante de água, a precipitar, né? Então, a nossa água é uma água de start de um processo. O que vai chover é aquele potencial de umidade que aquela nuvem tem. Para que tudo funcione, é preciso um mínimo de nebulosidade. Então, eles se transformaram em caçadores de nuvens, com informações que vêm do radar e do monitoramento visual. A gente cruza essas informações e quando a gente percebe que é uma nuvem potencial se dirigindo para a nossa região alvo, nós disparamos a operação. A equipe sai e começa a fazer o trabalho de entrar na nuvem, semear com água potável, retornar para ela, até que essa nuvem comece a apresentar um crescimento vertical, sature e chova aonde a gente quer mais ou menos que ela chova, né? Uma das primeiras parceiras foi a Sabesp, responsável pelo abastecimento da Grande São Paulo. A gente hoje já está no 7º contrato de produção de chuvas para a companhia, né? Então, a gente atua no sistema Cantareira, que é um sistema que tem 300 mil hectares, e no sistema Alto Tietê, que tem 250 mil hectares, e os dois são responsáveis por abastecer água para 20 milhões de habitantes da região metropolitana de São Paulo. A gente fica um ano trabalhando tudo quanto é oportunidade de nuvem, boa de nuvem, que se direcione para o manancial, para os dois, a gente dispara a operação e faz com que essa chuva caia nessa grande bacia coletora, né? A primeira reação das pessoas diante da proposta de fazer chover é de incredulidade. Como diz a dona Ceci, uma agricultora de abacaxi na Bahia. Só vendo para crer. Essa benção desse avião aí é uma benção para todos os agricultores. Se acontecesse que essas nuvens, tivesse umas nuvens boas, a gente sabia que ia ser uma chuva para desenvolvimento da nossa região, porque todo mundo que tem o plantio do abacaxi necessita dessa chuva. Eu vi o avião passar aqui. Os depoimentos são de gente que viu a chuva cair depois da passagem do avião por Itaberaba, na Bahia. O secretário de Agricultura do município agradece. São praticamente 4 mil hectares de cultura do abacaxi plantadas, na sua totalidade por pequenos produtores, e que, devido à deficiência de chuva, num ano que tem um dos piores anos em termos de história de seca no estado da Bahia, sem dúvida, iriam perder muito das suas produções, e eu acredito que a indução de chuvas nessa região mudou o cenário. Marjorie diz que a experiência resume o objetivo da família Imai. A gente fez 17 voos e gerou 14 chuvas na região, né? E eles estavam há 40 dias sem chuva. E aí o interessante é que quando você começa a fazer uma chuva na região, você começa a ativar, a umidade relativa do ar também melhora e a condição de você ter oportunidade de fazer uma nova chuva aumenta. Então a gente percebia nitidamente que a gente fez uma chuva hoje, mas daqui 2 horas dava para fazer uma outra pequena chuva e outra. Então o que a gente acredita? É que se nós conseguirmos montar umas unidades para produzir chuvas com avião, equipe dedicada, e elas estarem
atuando em regiões que historicamente estão sofrendo por déficit hídrico, né, enfrentando o problema de mudanças climáticas, a gente pode ajudar a recuperar o clima e melhorar a vida das pessoas, melhorar a biodiversidade, melhorar o nível de água em rios, represas, mananciais, né? Isso é possível. As regiões norte e nordeste do Brasil enfrentaram neste primeiro semestre a maior seca em 50 anos. Mas a solução para esses estados pode estar em terra e não no ar. Cerca de 1.000 municípios espalhados pelos estados da região Nordeste decretaram estado de emergência por causa da seca no primeiro semestre deste ano. A estiagem deixou milhares de pessoas sem ter água para beber, devastou as lavouras e matou o gado. Mais uma vez, como ocorre há um século, não havia açudes em quantidade suficiente e os poucos existentes não são alimentados por sistemas de irrigação. Também não contam com meios para evitar a evaporação. Como nesta região, além das chuvas, quase sempre faltam nuvens, a solução não pode vir do céu, tem que estar no solo. É o que defende o professor de climatologia do Departamento de Geografia da USP, Ricardo Augusto Felício. Usar processos de engenharia, né, que nós já conhecemos, né, através dos aquedutos, poços artesianos, né? Então existe uma gama boa, né, de processos de engenharia que a gente pode usar. Inclusive seriam muito mais baratos e eficientes do que se arriscar com a alteração do clima de uma forma artificial, sempre com resultados muito duvidosos. Nos Estados Unidos, o governo federal está proibido de tentar mexer com o clima, mas os estados têm sua própria legislação a respeito. O Texas, por exemplo, que sofre muito com a seca, estimula várias iniciativas destinadas a provocar chuvas. Existem até empresas que oferecem esse serviço. Um dos maiores produtores do setor agropecuário, Texas, é um dos estados americanos que mais investe em experiências para fazer chover, na tentativa de reduzir as perdas com estiagens prolongadas. Uma associação para a mudança no clima reúne dezenas de empresas que oferecem voos para fazendeiros e companhias de energia elétrica. Essas empresas precisam manter os reservatórios em nível adequado para garantir a geração. Empresas como a SOAR, sigla em inglês para Seeding Operation and Atmospheric Research, oferecem serviços de cloud seeding, ou seja, semear nas nuvens. Isto significa pulverizar as nuvens com iodeto de prata e outros produtos para provocar chuvas. Em outro estado americano, Wyoming, as experiências não se destinam a fazer chover. Ali, a expectativa dos pesquisadores é aumentar a camada de neve que cobre as montanhas, bombardeando as nuvens com iodeto de prata. Se conseguirem isso, significa que no degelo da primavera e verão, os rios terão mais água para o gado e para as plantações. Há 3 fatos sobre as nuvens que poucas pessoas conhecem. Vamos ver quais são. Em primeiro lugar, as nuvens são muito sovinas. Uma única cúmulus nimbus contém milhões de toneladas de água, mas na maioria das vezes, ao chover, elas despejam em média apenas 30% da capacidade de que dispõem. Segundo, embora pareçam limpas, quando olhadas à distância, as nuvens são sujas, porque contêm poeira, fumaça e outros poluentes que sobem com a evaporação. Terceiro, elas são temperamentais. O bombardeamento com iodeto de prata, em alguns casos, provoca chuvas, mas os pesquisadores ainda não descobriram por que isto não acontece todas as vezes que os aviões despejam o produto. Daqui a pouco, você já imaginou o globo terrestre utilizando um imenso Ray-Ban? E mais, não há limites para as ideias dos cientistas para mudar o clima na Terra. Há quem aposte em bombardear as nuvens com água do mar. A gente volta já.
Papéis do Pentágono. Para quem não se lembra, este foi o nome dado a uma série de reportagens publicadas pelo New York Times há 4 décadas, que revelaram segredos militares dos Estados Unidos da época da Guerra do Vietnã. Um deles referia-se a voos de aviões militares para provocar chuvas e prejudicar os norte-vietnamitas. Numa decisão que pôs em xeque a liberdade de imprensa nos Estados Unidos, o New York Times iniciou a divulgação dos segredos, que em seguida também foram publicados por outros jornais americanos. A revelação principal era de que 4 presidentes americanos, incluindo John Kennedy e Lyndon Johnson, haviam mentido sobre o grau de envolvimento militar do país no Vietnã e principalmente sobre o envio de tropas antes que isso fosse autorizado pelo Congresso. Também se descobriu que aviões americanos realizaram milhares de missões de bombardeamento de nuvens para provocar chuvas em regiões ocupadas pelos norte-vietnamitas. O objetivo era inundar a chamada Trilha Ho Chi Minh e imobilizar as forças vietnamitas, que então se tornariam um alvo fácil para os ataques aéreos. Agora, décadas depois, a Força Aérea Americana anuncia que pretende ter controle sobre o clima entre 2020 e 2025. De acordo com denúncias feitas por especialistas em assuntos do meio ambiente, aviões militares americanos têm despejado toneladas de produtos químicos sobre as nuvens em diversos pontos do território dos Estados Unidos nos últimos anos. Muitos desses produtos podem provocar sérios danos à saúde humana, à flora e à fauna. Bem antes do Vietnã, os Estados Unidos foram acusados de tentar interferir no clima para prejudicar outros países. Cuba e México se queixaram várias vezes. Em 1963, a ilha de Cuba foi varrida durante 4 dias por um violento furacão, o Flora, que causou enormes prejuízos. O presidente Fidel Castro denunciou que o curso daquele furacão foi alterado pelos Estados Unidos para atingir a ilha. Na época, ainda em plena Guerra Fria, o conflito travado entre Estados Unidos e União Soviética, com a infiltração de espiões e atos de sabotagem, a denúncia foi considerada apenas mais uma troca de acusações entre os adversários. Mas logo em seguida, o México também acusou os Estados Unidos de desviar chuvas que deveriam cair em solo mexicano. Teorias da conspiração à parte, a dúvida é se os americanos, no início da década de 60, já dominavam essa tecnologia. Esses cientistas ousados e suas ideias corajosas. Afinal, bombardear as nuvens com água do mar para baixar a temperatura na Terra não deixa de ser uma proposta inusitada. E esperem para ver a máquina que eles inventaram para realizar esse bombardeio. Good morning, San Francisco. Good morning, Bay Area. This is 104.5 KFOG, San Francisco, the Bay Area's KFOG, and you're waking up to another typical foggy morning here in San Francisco and the Bay Area. São Francisco foi escolhida para a demonstração deste projeto porque tem seu próprio microclima. O fog age como um sistema natural de ar-condicionado, refrescando a cidade ao filtrar os raios solares. O que os professores Stephen Salter, da Universidade de Edimburgo, na Escócia, e John Latham, da Universidade de Manchester, pretendem fazer é justamente ampliar esse sistema para que possa ser utilizado em outras cidades afetadas por ondas de calor. Para isso, defendem a construção de uma frota de embarcações, como esta, que seriam utilizadas para lançar jatos de água do mar até as nuvens. Ao tornar as nuvens mais densas, com maior volume de água, elas teriam capacidade para filtrar os raios solares, mantendo a temperatura amena. O professor Latham explica que, ao sobrevoar as nuvens, é possível ver como elas brilham, refletindo os raios do sol. Pulverizar as nuvens com partículas finas de água do mar aumentaria a capacidade das nuvens para conter o calor. Você consegue imaginar o globo terrestre utilizando um imenso Ray-Ban?
Isso mesmo, um gigantesco óculos para proteção contra o sol. Tem gente que já pensou nisso. Primeiro, é preciso lembrar que a Terra capta 70% dos raios solares e 30% são contidos pelas nuvens. Para alguns cientistas, se o globo terrestre devolver um pouco mais desses raios solares para a atmosfera, isso pode contribuir para aliviar os efeitos do aquecimento global. Daí a ideia de proteger a Terra da incidência do Sol. É claro que não se trata de um imenso Ray-Ban, mas de trilhões de lentes que seriam colocadas em órbita da Terra para conter os raios do Sol. A proposta é do cientista Roger Angel, nascido na Inglaterra e com doutorado em Oxford. Ele é membro da Real Sociedade Britânica de Ciências e da Academia de Ciências dos Estados Unidos. Já deu aulas na Universidade de Colômbia e no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Um dos projetos mais polêmicos do governo americano funciona a partir de um enorme conjunto de antenas instalado no Alasca. Oficialmente, se destina a melhorar os sistemas de comunicação e navegação, tanto civis como no setor de defesa. Só que na linguagem oficial, quando se fala defesa, significa, na verdade, uso militar. Financiado pela Marinha e a Força Aérea dos Estados Unidos, o projeto HARP foi implantado na região de Gacona, no Alasca. HARP é a sigla em inglês para Programa de Investigação da Aurora Ativa de Alta Frequência. Na prática, são 180 antenas que transmitem sinais para a ionosfera, a camada superior da atmosfera terrestre, que leva esse nome por possuir uma grande quantidade de íons, ou seja, os átomos eletricamente carregados. Embora o governo americano assegure que o projeto se destina às comunicações e à defesa, esta garantia não foi suficiente para a Rússia, onde o governo pediu uma investigação a respeito. Até a União Europeia, aliada dos Estados Unidos, pediu a seus cientistas que investiguem esse programa. Há suspeitas de que as emissões das antenas de alta frequência podem interferir no clima da Terra ou servir como um primeiro passo para a chamada Guerra nas Estrelas, ou seja, a instalação de armamentos no espaço extraterrestre. Há até quem questione os efeitos desses sinais para a saúde humana, principalmente o cérebro. Para este cientista do INPE, especialista em ionosfera, o projeto HARP é uma importante pesquisa científica. Do ponto de vista científico, é extremamente importante um tipo de estudo dessa natureza, porque estudando como a ionosfera se comporta ao ser aquecida, você tem uma noção de como a ionosfera como um todo se comporta quando for aquecida pelo Sol. Essencialmente, eu não acredito que qualquer aquecimento em cima de um ponto específico possa fazer qualquer aumento significativo na temperatura da ionosfera. Ele também diz que a ionosfera não tem nenhuma influência conhecida sobre o clima terrestre, mas os raios cósmicos que incidem sobre ela, sim. A ionosfera só, não tem efeito nenhum sobre o clima na Terra. O que tem efeito sobre o clima na Terra são as radiações cósmicas, os raios cósmicos. Nós sabemos hoje que raios cósmicos são semeadores de nuvens. Então, raios cósmicos emitidos do centro galáctico, essencialmente pelo centro galáctico da nossa galáxia, Via Láctea, são formadores de nuvens na Terra. Então, o estudo do clima espacial como um todo, sim, a gente pode saber como está variando o fluxo de raios cósmicos. E sabendo como está variando o fluxo de raios cósmicos, nós temos uma noção de como será a distribuição de nuvens. Obviamente, isso é uma das variáveis. Formação de nuvem não é propriedade exclusiva dos raios cósmicos. Em instantes, sol e seca castigam diversos países, enquanto em outros o pesadelo é o excesso de chuvas. E mais, dá para imaginar uma cidade encostada no deserto do Saara ser coberta pela neve? A gente volta já. Ver uma cidade localizada pouco acima do deserto do Saara ser tomada pela neve pode ser algo impensável. Foi o que aconteceu em Trípoli, na Líbia.
Nos últimos 200 anos, Trípoli, a capital da Líbia, só foi tomada pela neve 5 vezes. A penúltima aconteceu em 1956 e a mais recente em fevereiro, quando uma camada de 6 centímetros de neve cobriu parte da cidade, situada a menos de 100 quilômetros do deserto. A revista New Scientist dedicou esta recente edição para tratar das mudanças climáticas e seus especialistas alertam: o tempo está ficando ainda mais extremo em escala global e de uma forma que ninguém esperava. E esse tempo louco não dá trégua. Nos Estados Unidos, o calor e a seca atingiram números recordes. Enquanto falta água para alguns, outros se desesperam com as inundações que vêm ocorrendo na China, Japão e Rússia. Os Estados Unidos enfrentam um verão mais quente em mais de um século. Em estados como Texas, Arizona, Califórnia e até mesmo em regiões da costa leste, as temperaturas passaram de 40 graus. No centro-oeste, a área mais afetada, dezenas de pessoas morreram. Por causa da seca, 26 estados entraram na lista de áreas de desastre natural. O clima quente destrói plantações de milho e outros grãos. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a safra de milho deste ano foi reduzida em 50%. Este agricultor de Iowa perdeu quase toda a colheita. Na Ásia, é a chuva que tem provocado estragos. Na China, as fortes tempestades afetam mais de 3,5 milhões de pessoas. No Japão, os moradores da ilha Kyushu, terceira maior do país, tiveram 26 mil casas arrastadas pela correnteza. Na Rússia, 170 pessoas morreram em consequência das inundações. A cada ano, cerca de 15 milhões de pessoas em todo o mundo são desalojadas de suas casas ou locais de trabalho no campo por conta de desastres naturais. Os dados são do Centro de Refugiados da Noruega, organização que monitora calamidades no mundo inteiro. É diante deste cenário que tantos pesquisadores esgotam seus esforços com experiências para provocar mudanças no clima. Não é de hoje que o homem tenta domar as forças da natureza. Na antiguidade, gregos e romanos já falavam nisso, e houve até quem acreditasse que o barulho dos tambores de guerra seria suficiente para abalar as nuvens e fazer chover. Não há dúvida de que, para as populações que sofrem com as secas, inundações ou dos países que ficam na rota de furacões, essa busca pode ter efeito positivo. O que pode causar alguma inquietação é com os limites de até onde o homem pode brincar de Deus. Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.